Olá, como vão vocês? Prontos para mais um tema? Dando sequência ao conteúdo das aulas sobre o poder, que integra o curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática, eu converso agora com o professor Maurício Piragino, conhecido como Xixo, que é coordenador geral da Escola de Governo. Obrigada pela presença, Xixo, é um prazer recebê-lo aqui com a gente, viu? Muito obrigado, é um prazer poder participar dessa entrevista. E temos muito o que falar, hein? Olha só, você cita que quando falamos em direitos humanos e cidadania, hoje um conceito fundamental é o de poder. Quem deve exercê-lo, com qual finalidade e quem de fato o exerce. E aí eu te pergunto para a gente começar já essa conversa. O povo brasileiro, que é o soberano, já exerceu adequadamente o seu devido poder no Brasil? Infelizmente a resposta é não, né? Na história do Brasil a gente tem uma marca de todas as grandes decisões políticas sempre terem sido feitas pelas elites brasileiras, né? Até há um registro do Frei Vicente Salvador, em 1630, 1640, em que ele fala que nessa terra não há nenhum público, a não ser as pessoas pensando no seu bem privado, né? Quer dizer, a história do Brasil é muito marcada pela colocação do povo na arquibancada, simplesmente assistindo ao que era produzido, né? Se a gente pensar a mudança do fim da monarquia para o começo da República, esse período, por exemplo, foi quase um casual. Conta-se, os historiadores, que o povo assistiu perplexo à queda da monarquia no Brasil. E assistiu, né, que não participou tão diretamente assim. É claro que havia movimentações populares a favor e contra a monarquia e tudo, mas efetivamente a mudança se deu numa conciliação das elites brasileiras. Esse comportamento ainda é predominante até hoje, ou seja, ele não exerce seu poder. Ele não exerce seu poder. Isso ainda é predominante porque os espaços de participação ainda ficam muito a cargo de quem está no comando dos governos. Então, abre maior, dá mais infraestrutura, usa os instrumentos de democracia direta, ainda está como uma opção, como uma questão que não é uma questão necessariamente posta na decisão da população de uma forma geral. Num mundo capitalista como o nosso, né, o poder pode ser de fato democrático? Então, essa é uma excelente questão, porque a gente observa, né, o professor Fábio Conder Comparato fala que o mundo, na verdade, o capitalismo virou uma civilização, porque ele já adentrou em todos os lugares. E todas as civilizações tiveram começo, meio e fim, né? A gente tem que pensar, talvez, num novo modelo de civilização, no qual a democracia e os direitos humanos sejam a base dessa civilização. No mundo capitalista, o poder econômico sempre vai se sobrepor ao poder ideológico, ao poder das armas, e sempre vai exercer um poder não oficial, um poder que vai acontecer nos bastidores, né? E, infelizmente ainda é assim. Mas para a gente pensar, a gente vai ter que pensar em superar para um modelo que seja baseado nos direitos humanos, nos valores republicanos e no aprofundamento e enraizamento da democracia. Aproveitando que você citou, né, a questão dos direitos humanos, enfim, a importância. Os direitos humanos e a cidadania são fundamentais para a adequada distribuição do poder? Sem dúvida. E uma das coisas para a gente distribuir melhor o poder, a gente precisa fazer algumas reformas no Brasil. Entre elas, a reforma política e a reforma tributária. Porque a reforma política, para que a gente desbloqueie os mecanismos de democracia direta, fortaleça os espaços de participação, a democracia, a reforma política tem que, através da democracia representativa, fazer um espelho
entre o que é a sociedade e quem são os representantes. Por exemplo, a gente tem, de uma forma geral, no Congresso Nacional, nas assembleias e nas câmaras, 10% de mulheres, sendo que a maioria da população é composta de mulheres. Então, nós temos uma subrepresentação. Isso também acontece na questão dos negros, na questão também dos indígenas, que os povos originários do Brasil não têm assento nenhum no Congresso Nacional. Então, não representa efetivamente toda a sociedade brasileira. O Congresso Nacional, por exemplo, é marcado hoje por homens com mais de 40 anos, profissionais liberais ou empresários, brancos, heterossexuais, e isso não é a diversidade da sociedade brasileira. Então, para a gente recuperar esse poder, a gente precisa fazer essa reforma do sistema político. Junto disso, fazer uma reforma do sistema tributário para que quem tem mais pague mais. No Brasil, há uma distorção em que quem tem menos paga mais impostos, inclusive sem saber que paga mais, porque proporcionalmente, diante do que ganha, diante do que tem de rendimento, paga-se muito percentualmente mais do que uma pessoa que tenha grande poder econômico. Afinal de contas, o imposto no Brasil é cobrado de forma indireta, através dos produtos. Então, se eu compro 1 quilo de arroz e eu tenho um salário X, eu pago um percentual. Se eu compro 1 quilo de arroz e eu tenho um salário 10x, eu pago o mesmo percentual. Isso é de uma injustiça tributária. Então, para a gente pensar numa distribuição de poder, a gente tem que enfrentar pelo menos essas duas grandes reformas. E você, além dessas duas reformas que você citou há pouco, o que mais você pode apontar que seria necessário fazer para alcançarmos uma melhor divisão dos poderes? Os poderes eles têm que ganhar mais transparência, né? Como eu falei, o poder legislativo precisa representar melhor a sociedade. O poder executivo ele precisa ter canais de interlocução e transparência e entender que o cidadão não é o adversário, porque no Brasil se pensa muito na próxima eleição, né? O político entra já pensando como que ele vai fazer para conseguir se reeleger e se manter no poder. E precisa entender que no século XXI é inadmissível a gente pensar uma sociedade sem participação política pelo bem das políticas públicas. E no campo do poder judiciário, que é um poder muito importante e que muita gente imagina que o poder judiciário é um poder neutro, o poder judiciário é um poder político como qualquer um dos outros, né? Então é muito importante também que a gente tenha transparência e um controle externo do poder judiciário. Hoje a gente ainda não tem um controle externo. O Conselho Nacional de Justiça foi um avanço, mas isso ainda não chegou onde deve se chegar para que a gente tenha transparência e um controle externo do Poder Judiciário para que ele faça e cumpra a sua função tão importante que é de fazer justiça e colocar as coisas nos seus devidos lugares. E qual seria o papel dos movimentos sociais na devolução do poder soberano aos brasileiros? Os movimentos sociais no Brasil, eles são responsáveis por muitos avanços nas políticas e na sociedade brasileira, né? É importante a gente lembrar, por exemplo, que o Sistema Único de Saúde ele foi criado a partir do movimento social, que nasceu aqui na Zona Leste de São Paulo, através de militantes, através de sanitaristas. Quer dizer, o movimento social pode e deve ter um espaço de participação em que ele vai determinar muito quais são as políticas públicas e, portanto, a gente vai democratizar o poder através de dar voz aos movimentos sociais e todas as mobilizações que eles fazem. E a desigualdade social, ela é fruto, né, desse poder concentrado que existe no Brasil? Sem dúvida nenhuma. O Brasil, infelizmente, é um dos países campeões. Nós somos pentacampeões em futebol, mas também somos, por muitos anos, fomos os campeões em desigualdade. Isto é, a diferença entre o rendimento
da pessoa mais humilde e da pessoa que tenha uma melhor faixa salarial, e aí e a desigualdade no Brasil aponta para uma coisa que é muito interessante, que a gente esquece, que não é só a diferença entre o mais pobre e o mais rico, porque o mais rico não aparece nas pesquisas, porque as pesquisas não estão sobre as propriedades que as pessoas têm, mas sobre o salário. Então, se a desigualdade fosse vista com essa lógica, ela seria muito maior, ainda mais discrepante. E isso traria, traz uma sociedade em que a democracia fica difícil de se enraizar, porque quanto mais desigual a sociedade, é mais difícil a gente ter democracia, porque as oportunidades são muito diferentes e o nível de informação e de compreensão e de formação das pessoas também é muito diferente. Olha só, esse tema rende muito, né? A gente poderia ficar um tempão aqui ainda conversando, mas o nosso tempo chegou ao fim, a gente precisa encerrar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado e vamos em frente, porque o Brasil precisa de transformações substanciais para a gente ser uma sociedade mais civilizada. É isso aí. E que esse conteúdo tenha trazido reflexões e acrescentado informação ao seu dia a dia. Obrigada pela companhia.